A paz do Senhor, irmãs, boa tarde. Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por mais um dia de estarmos na presença do Senhor, para louvar e engrandecer o nome dEle. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um nesta tarde. Eu quero deixar aqui para a nossa meditação no livro de Ezequiel, capítulo 37, que diz: a visão de um vale de ossos secos. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me disse, e me fez andar ao redor deles, e eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e estava sequíssimo. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. E então me disse, profetiza sobre esses ossos, e diz eles, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Nesta tarde, esta passagem, é uma passagem bíblica tão conhecida, a qual vemos e famoso, o Vale de Ossos Secos. E aqui nós possamos ver que esta palavra vem nos retratar o Vale dos Ossos Secos, visto por Ezequiel, retratava a situação espiritual e social do povo de Israel. Nem o profeta imaginava que aqueles ossos pudessem reviver. Nós podemos ver no versículo de número 3, quando ele disse assim, quando o Senhor falou assim para ele, e me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E ele disse, Senhor Jeová, tu sabes. Porque ele não sabia. Quando ele viu aqueles ossos, muitos números de ossos sobre o vale, sobre a face do vale que estava sequíssimo, não tinha esperança, não tinha solução aos seus olhos. E nesta tarde eu venho te dizer que talvez você esteja passando por situações no vale da enfermidade, achando que não tem mais jeito, achando que está tudo acabado. Mas nesta tarde tem uma palavra para o teu coração. Profetiza no meio do vale. Profetiza no meio dessa dificuldade. Coloca as tuas mãos e profetiza, Rabai, a séria, Nai. Porque o Senhor, Ele é poderoso. E Ele, nesta tarde, Ele muda o cativeiro de alguém. Aquilo que para os teus olhos é impossível, nesta tarde torna-se possível e o nome do Senhor será glorificado. E aqui nós podemos ver que Deus, Ele mandou que o profeta profetizasse vida aos ossos secos. Ossos secos, ouve a palavra de Deus.
no versículo 4, ele diz: e então me disse, profetiza sobre estes ossos, e dizei, ossos secos, ouve a palavra. Neká mandava séria. Nesta tarde, ouve a palavra. A palavra, ela cura, ela transforma, ela liberta, ela salva, ela prepara, ela cura, ela leva o homem para o céu. Aqueles ossos secos lá era o exército de Israel, que estava daquela forma. Tanto no social, estavam mortos, como no espiritual. Mas nesta tarde o Senhor tem uma palavra. Ele restaura vidas espirituais. Está sequíssimo, mas nesta tarde tem restauração para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui o Senhor, falando para Ezequiel, que ele profetizasse aos ossos secos, que os ossos secos tivesse vida. Então, nesta tarde, profetiza vida, vida com abundância. Porque aonde o Espírito Santo de Deus chega, aonde Jesus chega, tem cura. Aonde Jesus chega, tem mudança de vida. E nesta tarde o Senhor entra no lar de alguém e dá uma sentença. Ramandecaia séria. Levanta, revive, recebe vida e vida com abundância. Anda. Ramandecaia sóvia. Aqui, após o profeta Ezequiel profetizar, os ossos secos reviveram e um grande exército se colocou de pé. A Bíblia vai dizer aqui no versículo 7, que diz assim, ó, e então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Lá vai a séria. Olha a ordem de Deus nesta tarde para a tua vida. Profetiza. Ah, a porta não se abre. Profetiza que a porta irá se abrir. Ah, mas o diagnóstico do médico é esse. Profetiza, decaia sóvia. Porque irá ter testemunho. Jesus, nesta tarde, confunde a medicina. Ele confunde os inimigos. Neva sube como a neve. Profetiza. Olha, quando Ezequiel começou a profetizar, houve um reboliço. Ossos se juntaram. Talvez era um vale. Era muitíssimo, eram numerosos, mas uma perna se juntou ao corpo do outro, não, aquela perna ela se juntou no corpo que era dela, o braço foi para o corpo que era dele, não foi para o corpo do outro, e cada um se juntou, osso ao seu osso. Decomandava séria. Profetiza nesta tarde na tua vida. Profetiza na tua vida espiritual. Que nesta tarde o Senhor desse renovo para ti, mulher. Para ti, homem. Profeta do Senhor.
Abre a boca, profetiza. Tá com medo de quem? Se tem um Deus que está contigo em todo momento, profetiza e o avivamento virá. Após os ossos secos voltarão a viver. Profetiza na tua vida. Porque tem pessoas, irmão, que espera o profeta chegar, pôr a mão, profetizar. Não, tu mesmo profetiza na tua vida. Que tu não quer mais essa vida aí, ó, que tu tá levando aí. Essa vida de sequidão. Profetiza na tua vida nesta tarde que Jesus tem vitória para ti. Nesta tarde virá um avivamento sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Profetiza nesta tarde. Põe as tuas mãos, repreenda o mal. Eu lembro, irmãs, que eu vou contar um testemunho rapidinho, que eu morava numa casa, eu fui morar em uma casa, que lá tinha muitos demônios lá dentro quando eu cheguei. Eu estava 3 horas da manhã, de joelho, orando, e eu vi quando um ser passou por trás de mim. E naquela casa já tinha morrido pessoas, suicídio, tinha se suicidado. E quando eu vi aquilo, eu disse, não, aqui na minha casa não. E eu subi, porque ele tinha subido as escadas, e eu subi atrás, porque ele estava indo para os quartos dos meus filhos. E eu fui atrás. E ali eu comecei a expulsar. Expulsei aqueles demônios de dentro da minha casa. E o Senhor me deu vitória, meus filhos via visões de demônio dentro de casa. E eu orando, expulsando aquilo aí, eu profetizei dentro da minha casa. Aqui haverá paz. O Senhor que reina dentro da minha casa. Ramandecaia séria. E a partir daquele momento teve uma pessoa que chegou na minha casa e disse assim, ai, o espírito da morte está aí dentro. Eu falei, aqui não. Ele só ficou até hoje, porque de hoje por diante na minha casa ele não fica mais. E eu morei nessa casa lá, irmão, 3 anos e 6 meses. E depois o Senhor me tirou para outro lugar. Mas os meus filhos não tiveram mais medo. Ninguém morreu. Ramandecaia séria. Nesta tarde, irmão, tem vida. O Senhor está mandando embora o espírito da morte da tua casa, da vida dos teus. Profetiza nesta tarde, porque o Senhor é contigo e Ele está no controle de toda a situação. Profetiza a bênção, vitória. Profetiza a cura, profetiza a libertação, profetiza a salvação. Porque o Senhor é fiel para cumprir. Mas tu precisa se levantar e profetizar. Tu precisa reagir. Nessa cama aí, não adianta nada. Levanta. Levanta e te põe de pé. E profetiza dentro do teu lar. Porque há restauração na tua vida nesta tarde. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nesta tarde, Senhor, a tua palavra, Senhor, foi ministrada. Através, Senhor, desta palavra, alcança, Senhor, pessoas que estão, Senhor, que não têm mais a esperança, que a sua vida secular, a sua vida espiritual está igual, Senhor, esses ossos secos aí. Mas em nome de Jesus, nesta tarde, Pai, eu profetizo na vida desta mulher.
Eu profetizo, Senhor, na vida deste homem, que há vida e vida com abundância, que há restauração, que há libertação, que há cura, que há transformação, que há salvação na vida, nesta casa. Aramandecaia séria. Ah, papai querido, restaura, Senhor, esta vida. Transforma, Senhor, liberta, papai, através, Senhor, da tua palavra. Haverá, Senhor, nesta tarde um avivamento na vida, Senhor, de alguém. Necomandava séria. Eu profetizo, Senhor, avivamento, vida, vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.